Olá, a Lei nº 17.530 de 2022 instituiu o Código de Defesa do Empreendedor no Estado de São Paulo, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica, assim como dispõe sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador. Para falar sobre os impactos desta lei, eu converso agora com o doutor Antônio Carlos Moradi, que é advogado, especialista em direito empresarial. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Priscila. É um prazer estar com você novamente. Veja, eu acho que essa nova implementação, né, que eu acredito que seja algo, um plus a mais em relação ao que já existe, e pode ser um grande facilitador ainda mais para aquele que quer empreender. Eu acredito que as coisas mudaram muito, né? Nós até pensamos e achamos que não seria bom mudar, mas com o tempo o empreendedorismo fez com que a gente mudasse um pouco de opinião, porque ele chegou para valer realmente, para ficar, né? E, portanto, eu acho que, de certa forma, nós vamos viver com isso para o resto das nossas vidas. Também tenho aqui nos nossos estúdios a empreendedora Ana Carolina Valente Rosa. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje e poder falar desse tema que é tão importante e cada vez mais aqui no nosso país tem gente empreendendo que precisa estar ciente de tudo o que acontece. Obrigada. Também, só que em ambiente virtual, nós temos o doutor Eduardo Brasil, que é advogado e especialista em direito societário. Seja bem-vindo. Olá, Priscila, tudo bem? É um prazer falar contigo, falar com os amigos que estão aí no presencial com você. É uma lei super importante, ela vem em linha com o desenvolvimento, ela vem em linha para trazer melhores condições no ambiente de negócio, facilitar o ambiente de negócio. Eu acho que é uma lei que ela vem mais, não só para o empreendedor, ela vem para ser uma indutora de como o Estado deve agir no Estado de São Paulo para ser um facilitador. O Estado, através dos seus órgãos, das suas estruturas. Uhum. Doutor Moradi, o que mudou ou já dá para notar alguma mudança com a implementação dessa lei? Veja, eu acho que existe um desenvolvimento a partir daí, né? Aquele que quer empreender, ele vai ter um pouco mais de segurança, ou até mais segurança, para poder pensar ainda mais em praticar negócios para si, né? Veja, nós estamos falando que, nós estamos vendo aqui no mercado que e já existe um pleno emprego, né? Mas isso também ocorre por conta do empreendedorismo, né? Nós estamos vendo claramente que pessoas como a Ana, por exemplo, né, estão dando certo. E as coisas mudaram um pouco de figura. E essa legislação, eu acho que ela é boa para isso, para inovar ainda mais, né, e fazer com que pessoas como ela possam, de certa forma, até se reinvestir, crescer muito mais rápido do que antigamente. Lembra dos anos 80, o engenheiro que virou suco? Então, aquilo era uma coisa raríssima, né? Hoje não é mais. É o que? Engenheiro que virou suco? Que história engenheiro é essa? Que virou suco, Priscila. Engenheiro que virou suco, eu acho que o doutor Eduardo deve lembrar. Talvez sim, talvez não. Mas nos anos 80, houve uma crise muito forte, né? E as pessoas perderam os empregos. E um engenheiro que havia perdido o emprego pensou em fazer, poxa, eu vou montar uma loja de sucos, uma casa de sucos, e montou numa porta de aço, uma porta só, na Avenida Paulista, e colocou o nome, o engenheiro que virou suco, e fez um grande sucesso. E ficou ali por quase 20 anos, creio eu, talvez até mais do que isso. Uhum. E deu muito certo. Aí depois, lógico, o tempo passa e as pessoas envelhecem, não é? Mas aquilo, naquela época, foi uma abertura, inclusive para o legislador, transformar aquela coisa numa realidade.
e o que vem acontecendo. Ana Carolina, conta um pouco para a gente da sua história. Como foi a entrada nesse mundo do empreendedorismo? Bom, eu comecei a empreender quando eu tive minha primeira filha, há 5 anos atrás. Logo quando ela ia completar 1 aninho, veio a pandemia, fechou tudo, tive que parar de estudar naquele momento, parar de trabalhar, paramos tudo, né? Mobilizamos tudo, paramos o que estávamos fazendo para viver uma outra vida. E nesse momento eu tinha um bebê nos braços e a minha casa. Pensei, o que eu vou começar a fazer agora? E a minha paixão pela cozinha. Então eu comecei a pegar encomendas de amigos e familiares antes mesmo de saber como eu ia fazer. E fui para a cozinha, testar de tudo quanto é maneira. E junto com a pandemia vieram esses cursos online, que foi muito importante. É muito importante a gente se especializar antes de vender aquele produto, saber o que a gente está fazendo. Então, antes de produzir, eu estudei muito, mergulhei nesse universo dos cursos online e comecei por aí. Comecei em casa, há 5 anos atrás, com a minha filha. Uma produção super caseira e artesanal. E com a saída aí da pandemia, abriram-se portas, né? Ainda não tem minha loja física, mas um dia ela virá. Hoje, qual é o teu produto? O que você... Hoje a especialidade da confeitaria são os bolos decorados. Tenho alguns prêmios na área por isso. Mas confesso que eu estou me aventurando no universo dos chocolates agora, que também tenho gostado bastante e acho que o brasileiro consome muito chocolate, né? Então é um produto que vende muito bem. Doutor Eduardo, fala um pouco para a gente dessa questão, né? Parece que está na veia aí do brasileiro o empreendedorismo, porém, algo que a Ana Carolina falou é a questão de se preparar, né? Não dá para se aventurar nesse ambiente aí sem estar preparado, né? Não tenho dúvida, Priscila. A história do suco realmente eu não conhecia, que o doutor Virgílio que virou suco, o doutor Moraes contou aqui, eu já vou levar para os bate-papos. No lugar que eu for, já foi um aprendizado para mim. O brasileiro é um empreendedor nato, né? Temos também as dificuldades, temos o custo do Brasil, a dificuldade do Brasil tanto na questão da área comercial, da área empresarial, né? Por exemplo, a Junta de São Paulo, o maior centro financeiro do Brasil, ainda os seus maiores processos ainda não são digitais, não está totalmente informatizado, né? A lei veio para facilitar isso também. O custo do Brasil de questões fiscais é absurdo, as obrigações acessórias, não só pagar imposto, mas como pagar imposto, como declarar também, isso se torna muito custoso. O brasileiro, as empresas no Brasil, como é de conhecimento, elas morrem no máximo em 5 anos, a grande maioria. Então, a Ana Carolina, meus parabéns, já passou essa fase, já passou aquela curva de aprendizado, aquela curva de dor do empreendedor, que é muito solitário, muito sozinho, ainda mais a vida do empreendedor. E a pandemia, por seu turno, no momento de crise, eu acho que também ela trouxe muita oportunidade, né? Ela quebrou um pouco, ela foi um pouco disruptiva e para o mundo do negócio, para alguns negócios foram muito ruins, mas ao mesmo tempo ela abriu novas frentes, né? De inovação em todos os sentidos, tanto a inovação disruptiva como a inovação em processos internos da empresa, né? Algumas empresas tiveram que melhorar seus processos internos e outras tiveram que ser disruptivas. Então, assim, o brasileiro é um empreendedor, temos uma dificuldade muito grande no Brasil de empreender. O brasileiro, em forma geral, não só aqui em São Paulo, não tem um conhecimento acurado de finanças corporativas, que é fundamental para você ser empresário no Brasil, para você ser advogado societário também. Então, finanças é algo que tem que ser conhecedor. E o brasileiro está de parabéns, né? Ele consegue empreender com toda essa dificuldade, com todo esse emaranhado de lei, de complexidades sociais que nós vivemos, de dificuldade. Então, nós somos grandes vitoriosos, apesar de não sermos preparados para não termos uma formação de negócios tão aprofundada como nós temos em países de tradição, como Estados Unidos ou Inglaterra. Ana Carolina, como que foi até a sua formalização? Porque quando começa-se uma atividade, por exemplo, no seu caso, culinária, os bolos, quando você parou e falou, não, eu preciso transformar isso numa empresa, não dá apenas para eu trabalhar fornecendo alguns produtos, eu quero profissionalizar. Olha, eu acho que foi mais uma decisão de querer crescer. O primeiro passo que eu dei foi abrir o meu CNPJ, tudo certinho, me MEI.
E desde então eu venho buscando assim alcançar o meu objetivo, que é abrir minha loja física, mas a gente sabe que até lá tem muita coisa ainda pela frente. Atualmente eu estou ainda numa produção mais artesanal, eu tenho um espaço próprio para o meu trabalho, como é na área da cozinha, não utilizo a cozinha da minha casa, então eu tenho a minha própria cozinha para isso, tudo separado, as contas separadas. Eu acho que separar as finanças aí foi a primeira etapa também. Não sabia fazer essa gestão de recursos e até hoje eu continuo aprendendo, né? Eu digo que empreender é uma constante evolução, um constante aprendizado. Então, e tô fora da minha área de conforto, né? A gente sempre fica fora da nossa área de conforto. Fico confortável dentro da cozinha. Agora, quando trata-se dessas questões, a gente tem que dar uma estudada mesmo, estar sempre atrás para aprender, como, por exemplo, a criação dessa nova lei que vai facilitar bastante a vida do empreendedor. Foi rápida essa formalização ou você ainda levou um tempo para pensar sobre isso? Alguém te aconselhou em relação a isso? Foi rápida a minha decisão. Falei, não, eu preciso me tornar um negócio de verdade. Fiz o cadastro online e deu tudo certo. Porém, a minha primeira nota eu fui emitir anos depois. E daí veio aquele aprendizado de novo, né? Poxa, para emitir nota não basta ter o cadastro ali do CNPJ, o MEI, e precisei emitir um certificado digital. Aí tive que pesquisar, tive que entrar em contato com o meu contador, saber como é que tinha que ser feito. Mas isso demorou um pouco, até um cliente vir me pedir isso. Então foi de acordo com a demanda mesmo. Agora foi uma decisão minha, falar, não, preciso profissionalizar o meu negócio, preciso já me tratar como empresa para me tornar uma. Doutor Murad, o que tinha muito antes era essa questão, as pessoas trabalhavam de maneira informal por um bom tempo e quando a demanda crescia daquele serviço ou produto, a pessoa se formalizava até para poder dar uma nota fiscal, enfim. Conseguir participar ali de licitações. Hoje isso mudou? Depois agora dessa nova lei ou até depois da pandemia, isso mudou? Priscila, sabe, existe um ciclo, né? Quando vem alguma crise, como por exemplo a pandemia, né? Houve ali uma crise, óbvio. De certa forma, eu te diria que muitas pessoas partiram para alguns setores, né? Porque não tinham tanta especialidade, tanta especialização em algo um pouco mais técnico, mais tecnológico. Algum tempo atrás, isso também aconteceu, né? Como eu falei agora há pouco. E antes disso, também existiu ciclos da mesma forma. O que eu quero dizer com isso? Que quando advém uma crise, né? As pessoas empreendem, porque não tem emprego. Então, a coisa mais fácil, também fácil num sentido, não que seria não que fácil seja de fácil. Produzir, né, um produto tão bacana como você faz, né? Mas veja, o que é mais fácil é fazer comida. Então, durante muito tempo em São Paulo, por exemplo, existiam tantos restaurantes que a concorrência era absurda. E, por conta disso, muitos restaurantes, lanchonetes, sorveterias, acabaram por perecer, eles fecharam, né? Portanto, eu acredito que com essa nova legislação, eu acho que isso é um ênfase para que essas pessoas pensem em fazer como ela, né? Realmente se qualificar para poder ter produtos inovadores e mais, criativos. O brasileiro, gente, é muito criativo. Nos Estados Unidos, há uns 20 anos atrás, fizeram um filme hollywoodiano, né, onde um inventor desenvolveu o timer do para-brisa do carro, lá, do limpador de para-brisa, né? Foi um filme de sucesso, né?
Agora, vocês sabem o que os brasileiros desenvolveram e inventaram para a indústria automobilística aqui no Brasil, quando chamava-se de terceiro mundo? Muitas coisas. O tampão do Fusca, o para-choque cromado do Fusca, muitas coisas. Foram os brasileiros que transformaram aquilo com criatividade. Portanto, a qualificação e a criatividade faz a diferença para nós. Isso é muito importante. Uhum. Doutor Eduardo, fala um pouco para a gente até dessa formalização, os benefícios que isso tem, de que maneira a pessoa que coloca realmente a sua empresa, aquilo que está fazendo aquele seu produto já como uma empresa, constrói isso. Quais os benefícios? Perfeito, Priscila. Eu acho, como a Ana Carolina é um exemplo, você cresce e organiza. Quando a empresa só pensa em crescer sem organizar, isso gera um problema no próximo ciclo de crescimento. Tá? Então, você tem que crescer e organizar, como ela está fazendo, muito bem feito, pelo que eu estou acompanhando. O que eu acredito? A lei trouxe algumas questões importantes para a gente aqui, de facilitação. Ela parece até óbvio que eu vou falar, mas a lei presume a boa-fé em relação à empresa, ou seja, ao empresário, em relação ao poder público. Há uma presunção em favor do empreendedor. Isso é muito bom. Poderia parecer óbvio, mas isso trouxe deixou claro, ela estou com tintas fortes na lei, dizendo o seguinte: presume-se a boa-fé do empresário sempre que ele contratar com a administração pública. Isso é muito importante. Tá? Eu já vou te responder a tua pergunta, eu estou fazendo um adendo na lei que eu acho super importante. Esse ponto é um ponto que veio, parece óbvio, mas está na lei. Um outro ponto super importante, indo em direção à tua pergunta, que é da organização, da formalização, primeiro, é você evitar uma confusão patrimonial entre o CPF do sócio ou do empreendedor, pessoa física, da pessoa jurídica. O doutor Moraes sabe muito bem, como especialista da área, grande conhecedor, que quando você faz a confusão patrimonial, o dinheiro transitando de um lado para o outro, a responsabilidade é conjunta. Então, às vezes vai mal uma empresa, o CNPJ, e quando há confusão patrimonial, o CPF vai junto. Então, em algumas atividades que você atua na pessoa física, ou que há confusão patrimonial, é muito arriscado para o CPF, né, da pessoa. E a formalização e mais, aplicar as boas práticas, que são simples, de governança, que vem até na lei, a lei fala em transparência, né? Isso é uma prática de governança corporativa já, e nem precisaria talvez estar na lei. Isso facilita muito você dissociar isso. O acesso ao crédito, né? Que você tem acesso ao crédito de duas formas, ou através do capital do sócio, quando ele injeta dinheiro na empresa, né? Através do equity, ou através do débito, que é isso, tomada de crédito, via banco de fomento, fundo de investimento, etc., conforme o tamanho de qualquer empresa. Não precisa ser uma empresa grande para ter acesso a crédito, né? Há níveis, né, de acesso a crédito. E se você não tem uma empresa organizada minimamente, o acesso ao crédito dificulta, e quando ele é liberado, ele vem com taxas muito agressivas, muito altas, que às vezes o empreendedor, não tendo análise financeira adequada e tendo a necessidade daquele dinheiro a curto prazo, toma um empréstimo e às vezes não consegue honrar pelas taxas de juros. Quando você tem uma empresa azeitada, uma empresa mais organizada, o risco cai, o rate dela melhora e, em tese, ela vai ter acesso a créditos mais baratos. Isso é um fator importante. E, em termos de responsabilidade, eu volto a dizer, a questão da confusão patrimonial tem que ser evitada ao máximo, tanto para o pequeno empreendedor, para o microempreendedor, enfim, dissociar isso, tá? Isso é muito importante em termos de proteção e em termos de garantia ao crédito. Um ponto que eu acho super, falando na burocratização que você estava tocando, que a lei trouxe você agora, como a Ana Carolina falou, eu demorei tantos meses ou anos para ter certidão para poder emitir imposto. A lei trouxe uma simplificação para empresas pequenas, né, que não são de grande porte, são empresas menores. Você pode unificar todas as certidões num órgão só. A lei é uma norma indutora, ela exige que o Estado exija todas as certidões através de um órgão centralizador. Isso facilita a vida do empreendedor. Ver atrás de um monte de certidão em órgãos, em esferas, em órgãos diferentes, você consegue concentrar isso. Então, foi um aspecto também que eu acho super interessante e válido da lei. Eu queria também frisar aqui para o telespectador aqui da Lesp. Uhum. Ana Carolina, até o doutor comentou agora sobre a questão dos recursos.
Como que foi para você? Você já tinha ali um aporte para poder investir na sua empresa? Ou você precisou fazer ali um empréstimo, tomar um empréstimo, já como empreendedora? Não, a princípio eu não precisei fazer nenhum empréstimo, nem nada. Eu ganhei o meu primeiro equipamento, conquistei, com a premiação de um concurso. Então, um concurso de bolos, eu criei um sabor inusitado com produtos da marca desse concurso e ganhei ali um forno que eu digo que é a Ferrari dos fornos. E desde então venho trabalhando com ele e comecei com ele, tive apoio e incentivo familiar. Eu ganhei minha primeira batedeira com 15 anos e ela foi batizada ali em casa, tem até nome. Então, como foi algo que eu sempre gostei muito da cozinha, eu sempre fui adquirindo, né, ao longo dos anos, equipamentos e utensílios, e eu comecei com o que eu tinha. Não precisei pedir nada para o banco, nem nada do tipo, nem para a família no primeiro momento. Óbvio que quando a gente quer dar um salto ali de crescimento, a gente vê que precisa de um investimento maior. Contei primeiro com a família e até hoje ainda não precisei pegar créditos. Mas você acha que ter essa facilidade, no caso ali com juros menores, né, do que os oferecidos no mercado, condições melhores para o empreendedor, isso ajuda a expandir? É um ótimo incentivo. Atualmente a gente vê muitas pessoas, muitos empreendedores focando ali no digital, né? Que a gente não precisa de tanto investimento financeiro para expandir o seu negócio, mas tem certos pontos que a gente precisa sim de um investimento. Eu, por exemplo, quando for abrir minha loja, só de saber que vou ter juros menores e poder adquirir esse crédito com maior facilidade, com toda certeza já ajuda, já incentiva, já motiva. E, doutor Murad, qual que é o impacto, né, de trazer uma certa facilidade? Facilidade no sentido de ser um pouco mais rápido para tomar um crédito, ter uns juros ali um pouco menores do que o do mercado. O impacto isso para a economia geral. Priscila, veja, é uma coisa interessante. Nós temos alguns bancos públicos, nós temos alguns bancos de desenvolvimento, inclusive temos no estado de São Paulo o Desenvolve, né? Mas a grande dificuldade do empreendedor ou do empresário, até o empresário médio, digamos, né? De médio porte, a grande dificuldade é que existe uma intermediação entre o banco de desenvolvimento e o empresário, entre o empreendedor, né? E o que é essa intermediação? É um banco, né? Um banco comum, como qualquer banco privado. Pode ser um banco público também, lógico. Os bancos de desenvolvimento, na maioria das vezes, eles quando emprestam dinheiro, né? Colocam o capital na empresa para desenvolvimento, eles fazem isso através de um banco que garantirá, né, para o Banco de Desenvolvimento, garantirá que seja pago, né? Portanto, esses bancos que fazem a intermediação, que é o banco repassador, ele dificulta muito a busca pelo crédito. No começo da pandemia, o governo federal lançou uma linha de crédito que foi importantíssima, Pronamp, né? Muita gente preparou simplificadamente um projeto para que pudesse sobreviver e pedindo um valor X. Só que quando vinha o valor pedido, vinha X menos 3, X menos 4, X menos 5, né? Não adiantava absolutamente nada, apenas manter a sobrevivência. Quer dizer, no caso da Ana, ela pretende crescer e o crescimento dela vai depender de crédito. Existem grandes empresas de alimentação aqui, brasileiras, que puderam crescer e se tornar grandes potências graças a crédito, ou de banco de desenvolvimento, ou banco privado, ou de fundos, né? Isso é muito importante. Portanto, quando ela for crescer, quando ela pegar essa linha, né,
ela vai buscar esse auxílio. E isso é muito importante. Por quê que é importante? Porque você vai, com o capital, desenvolver os seus produtos, desenvolver a sua sede, né? E a partir dali você vai poder focar, num certo momento, em uma franquia, né? Poxa, eu quero franquear a minha loja, né? E é assim que acontece. As coisas, quando crescem, partem exatamente por esse caminho, né? Agora, tem outros empreendedores, outros comerciantes, industriais, que preferem ter o seu estabelecimento e ser aquele estabelecimento que é uma legenda no mercado, né? E todo mundo sabe, olha, vamos naquele ali, porque ele é o melhor de todos, e só tem ali, né? Então, é o foco que você vai ter, é o foco que o fulano vai ter do outro lado, né? Que vai direcionar o que realmente você vai querer, né? Se você vai querer ser uma pessoa, uma empresa que tenha um cunho realmente caseiro ou, de certa forma, artesanal, né? Ou se você vai ser realmente uma empresa, né, pujante, não estou dizendo que uma empresa artesanal não seja, mas, de certa forma, que cresça absurdamente, como outras aí que a gente não precisa nem comentar, mas nós temos no mercado empresas brasileiras que concorrem com as grandes multinacionais da alimentação. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Sai daí. Estamos de volta com a Lesp em Pauta, hoje falando sobre empreendedorismo. Sobre esse assunto eu tenho aqui os meus convidados, o Dr. Antônio Carlos Murad, que é advogado especialista em Direito Empresarial, e também Ana Carolina Valente Rosa, empreendedora. Em ambiente virtual eu tenho o Dr. Eduardo Brasil, advogado especialista em Direito Societário. Dr. Eduardo, fala um pouco para a gente do impacto que uma lei como essa, um código do empreendedor pode gerar aqui no estado de São Paulo. Priscila, eu gostaria só de complementar o que o doutor Morado estava explicando muito bem e queria dar o exemplo para o telespectador usando a própria Ana Carolina. Uhum. Na pandemia, com novos negócios, surgiu muita modalidade Dark Kitchen, que é justamente você não ter, você ter espaços alugados para você poder fazer a sua cozinha e vender via internet. Isso é um modelo de negócio que surgiu na pandemia, expandiu na pandemia, pelo menos assim dizer, e foi muito importante. Isso fomentou o negócio dela provavelmente, ou se não foi dela direto, de outras pessoas com certeza sim. E o que também ocorre agora, falando um pouco da Ana Carolina, me metendo como sou apaixonada por negócios, eu transpiro isso, ela vai ter um desafio muito grande, porque ela tem uma operação hoje com custo, com uma rentabilidade própria, por ser virtual. A hora que ela vai para a loja física, ela tem todo um custo, vamos chamar assim, regulatório de forma geral, falando, né? Não regulatório especificamente falando, mas de forma geral. O custo de margem do negócio vai mudar, a margem do negócio dela é diferente, ela vai tomar um risco maior, ela tem que fazer uma análise muito criteriosa no planejamento estratégico, como é que ela vai ter uma sinergia com isso, né? E aí a análise do empreendedor para tomar o risco que é dela e ao mesmo tempo se desafiar como conseguir fazer isso, né? Eu só queria deixar isso consignado aqui, que estava super interessante, eu queria dar muito esse exemplo dela, porque ela mexe com cozinha, né? E ela falou, eu ganhei o meu primeiro forno de uma receita de bolo que eu fiz, mas era uma receita de bolo, ela incrementou, isso se chama inovação incremental, ela só melhorou um produto, fez algo diferente, que de certa forma mudou o mercado. Ela não fez um bolo commodity, vamos chamar assim, ela fez um bolo com algo diferente, ela incrementou um produto. Talvez daí foi um dos segredos do sucesso dela. E parabéns para ela. Sobre a lei, assim, o ambiente do negócio do Brasil ele é regulado. Primeiro, eu acredito que o mercado regula, a gente viu um mercado que regula as atividades empresariais, né?
os costumes e a prática, isso não é papo de advogado. Eu sempre digo mercado e seu jogo infinito da profissionalização. Segundo, nós temos o nosso Código Civil e a Lei de SA, que eu acho que é as duas regras matrizes mais importantes para o mundo dos negócios, falando de negócio, falando de direito societário, falando de atividade empresarial. Temos também que o Brasil adotou agora a contabilidade internacional, IFRS. Isso foi uma questão muito importante para o Brasil, porque o Brasil tem uma contabilidade, só o Brasil precisa ter uma contabilidade voltada para a fiscal e uma contabilidade societária. O Brasil aderiu ao padrão internacional de contabilidade, isso é um avanço em todos os sentidos, para ter mais capital aqui, mais segurança para o investidor em todos os níveis. Eu acho super importante isso. O que a lei veio? Essa matéria é uma matéria federal, de certa forma, mas a lei estadual veio regular o ambiente de negócio no estado de São Paulo. Eu acredito que ela veio coadunar com a Lei de Liberdade Econômica. Ela foi mais um facilitador. Vou dizer, foi o começo da minha fala, ela é uma indutora. Ela tem normas para o empreendedor, que pode ser, segundo a lei, pessoa física ou jurídica, ele nomeia assim a lei, acho que é no artigo 1º, 2º, mas mais do que isso, ela é um indutor de boas práticas, ou de mandamentos legais, melhor dizendo, para a administração pública. Olha, a administração pública tem uma lei que te obriga a facilitar a vida do empreendedor. Eu acho que esse é o maior conceito, é o racional da lei, né? Então, por exemplo, o órgão da administração pública, segundo a lei, que parece até contraditório para quem é no mundo jurídico, diz assim, olha, os teus atos têm que ser mais vinculados à administração. Mas a gente sabe que a administração pública, aqui o doutor Moraes, que é um especialista em direito, especialista em direito empresarial, já é vinculada nos seus atos. Só que a lei trouxe um pouco isso, para deixar claro, olha, você só pode agir de forma vinculada mesmo, você tem que agir de forma, e mais, a facilitar a vida. Então, eu acho que ela trouxe a facilitação, e ela é uma norma indutora para os órgãos da administração pública em nível estadual. Muito boa nesse sentido. Mas ela, por si só, ela não resolve todos os problemas. Eu acho que ela é um ponto de partida. Eu acho que nós temos grandes desafios em todos os estados da federação. O estado de São Paulo não é diferente, que é onde respira negócios. A capital, São Paulo, é um estado por si só. O seu PIB é PIB de estado. Então, aqui é onde é o centro financeiro do Brasil. Então, eu acredito que a lei é boa, sim, mas eu acho que a profissionalização, ou o jogo infinito da profissionalização, que é o mercado, é que vai fazer a diferença na vida do empreendedor. Ou seja, essa mudança de cultura empresarial no Brasil que nós estamos passando está melhorando. Por exemplo, você pode ser grande ou você pode ser pequeno, mas você tem obrigações hoje. Por exemplo, na Carolina, ela pode até não saber, eu acredito que ela saiba, ela quer ganhar dinheiro, ela quer maximizar a riqueza dela, mas ela tem uma obrigação muito clara hoje, chamado capitalismo consciente. O que é isso? Ela tem que atender os stakeholders, ou seja, toda a comunidade que trabalha com ela. Ela pode ter uma funcionária na empresa dela, ela tem os consumidores dela, principalmente, ela tem um dever de arrecadar, de contribuir positivamente para a arrecadação do Estado. Então, ela tem um dever não só de ganhar com ela, de maximizar o dinheiro dela, mas de melhorar todo o ecossistema em volta dela. E a lei, de certa forma, ela veio integrar isso. Ela veio ser um facilitador, uma norma indutora. Eu acho que isso é o principal que a lei trouxe. Eu acho uma lei muito positiva, que a gente chama de Código do Empreendedor, legal o nome, não é um Código de Defesa do Consumidor, não é o paralelo. Existe o Código de Defesa do Consumidor e agora existe o Código de Defesa do Empreendedor. São coisas completamente diferentes. São bichos jurídicos que não são opostos, não são contraditórios entre si. Isso é importante falar para o público aqui da Leste. O Código de Defesa do Consumidor tem uma norma toda voltada para um lado, e o Código de Defesa do Empreendedor, ou a Lei de 2002, ela é uma norma indutora, ela tem uma outra função. Ela tem uma norma de induzir ao aperfeiçoamento de um ambiente saudável dos negócios aqui em São Paulo. Doutor Murad, para o senhor, quais são os diferenciais dessa lei? Então, eu entendo da mesma forma que o doutor Eduardo. Eu acredito que realmente é indutora, sem dúvida nenhuma, mas nós dependemos muito da legislação federal, não é? E é ela que determina primordialmente as diretrizes do empresário, é uma realidade, né? E, portanto, como o doutor Eduardo falou, eu acho bastante interessante, isso vai ser uma proteção até para o empreendedor, mas nós precisamos, né, ver a pujança acontecer nesse ambiente do empreendedorismo. Eu
tenho para mim que isso pode sim ser levado à frente, pode acontecer, mas ainda a passos lentos. Eu não acredito que vai explodir empresas no mercado com empreendedores aí vitoriosos, etc. Eu acho que as coisas ainda estão muito no começo para a gente dizer isso. Bem, eu acho que isso é muito básico de se dizer, mas tudo isso é importante, né? Porque faz com que as pessoas sintam vontade, né, doutor Eduardo? Eles sintam vontade de fazer, né, de empreender, né? E é bom para nós advogados, logicamente, né? Isso é muito importante. Pode falar, doutor. Complementando o doutor Moradi, perfeito. Uma coisa que eu vejo muito nos pequenos empresários, no microempresário, no empreendedor individual e no empresário de forma geral. Geralmente, vou dar um exemplo para você, o doutor Moradi aqui vai saber, vai sentir isso provavelmente todo dia, eu já senti muito na vida dele, na vida de carreira dele, que é o seguinte: geralmente o contrato social de empresa é feito só por contador. É um excelente profissional, ajuda na feitura, mas um advogado da área, você tratar as cláusulas de contrato social, ainda mais quando você tem sócios, é de suma importância para o sucesso de qualquer empreendimento, de qualquer negócio, independente do tamanho. Isso não é uma coisa que custa caro. Isso tem que estar no investimento, como o investidor pensa no investimento, ele tem que pensar nesse back-office dele, que é super importante. E o que eu acho, em complementaridade com o que o Moradi falou, que é também super legal, é que a partir da lei, eu sou péssimo em data, tá? Só me esqueço do meu aniversário porque ainda não dá. Ainda vou chegar a esquecer meu aniversário, mas vamos lá. A primeira empresa, a empresa Record em São Paulo, abriu uma empresa em 3 minutos e 28 segundos, salvo o melhor juízo, a partir da lei. Ou seja, para algumas empresas, você já tem uma autorização prévia de abertura e depois você vai pegar uma autorização definitiva, vamos chamar assim. Então, melhorou sim nesse sentido a velocidade de abertura de empresa para alguns tipos de empresa. A lei trouxe critérios de risco, tá? Empresas que não têm muito risco de exposição para, eu vou montar ainda que seja pequena, uma pequena indústria farmacêutica, ali tem um risco de exposição de risco, etc. Você tem uma dificuldade de ter uma autorização prévia. Mas se você está no segmento listado que não traz risco potencial, como a lei assim denomina, né, a lei e as instruções todas que circundam a lei, né, que ela não é um ato isolado, ela é só a principal, é a árvore, né, o tronco da árvore. Se você tem um risco baixo, você consegue ter autorização prévia e abrir empresas de forma mais rápida. Então, eu acho que isso também é um facilitador, sim, para São Paulo, assim como a questão das certidões simplificadas, das certidões conjuntas, melhor dizendo. Isso foi um grande facilitador, que a lei trouxe 2 questões concretas São Paulo, facilitam bastante no dia a dia. Bom, até para a gente retomar um pouquinho a questão da Ana Carolina, ela começou ali na pandemia a fazer os bolos, né? E algumas encomendas para familiares, amigos, depois isso virou um negócio. E hoje ela trabalha com esses bolos artesanais, né? Então tem toda aí uma culinária diferenciada. O objetivo então é abrir daqui a pouco um local físico, uma loja física. Como que está sendo até a sua pesquisa para isso, a sua preparação para ter uma loja aberta, uma loja física, né? Os 2 advogados já falaram que tem trâmites diferentes agora para serem implantados. Tem muito com o que pensar, muito com o que se preocupar para abrir uma loja. Atualmente, estou pensando na minha vida pessoal que não tenho disponibilidade para isso e como empreendedor a gente tem que estar 100% focado aí para alavancar o nosso negócio. Então, por isso não é o momento. Mas a pesquisa de mercado por imóveis, por pontos estratégicos para venda. Não lembro qual dos doutores falou sobre a precificação, onde os custos vão ser diferentes agora. E realmente, quando a gente tem um ponto, a gente tem mais funcionários. Atualmente, dentro da cozinha, eu trabalho sozinha, mas já tive funcionários contratados PJ também, para me ajudar nessa parte de marketing, freelancers dentro de casa. Isso é muito bacana, que a gente faz a economia girar, mesmo estando ali no conforto do nosso lar, assim, digamos. E eu acho que para abrir uma loja tem que fazer todo esse estudo de mercado em relação aos produtos, aos preços, aos fornecedores, à logística, ao
ponto estratégico que essa loja vai estar. E investir também nas redes sociais, que é algo que é muito importante, independente da área de atuação hoje em dia. Doutor Murad, que momento, né, se passa ali de uma pequena empresa, um pequeno empreendimento para uma empresa de maior porte? Por exemplo, no caso da Ana Carolina, ela tem então uma produção dentro da casa dela, ela abrindo uma loja física. O que muda, até juridicamente, a questão fiscal? Priscila, a gente tem que pensar da seguinte forma. Essa geração, eles pensam muito mais no bem-estar deles, da família, etc., do que se neurotizar, né, empreendendo muito rapidamente no crescimento. Né? Isso é uma coisa que a gente pode ver a olhos nus realmente. Tá? Mas, respondendo à sua pergunta, veja, depende muito do negócio em si. Se o negócio está realmente pujante ou está crescendo, né, a pessoa precisa procurar profissionais que a orientem, né, orientem o empreendedor ou a empreendedora, para que ela não dê um passo errado. Portanto, eu acredito que naquele momento que ela sentir realmente que chegou a hora dela ter uma loja física, né, ela vai ter que procurar um advogado, um contador, e pessoas que trabalhem na área com esses recursos, né, que possam fazer com que ela se sinta segura para poder ter a primeira loja. Isso não é fácil hoje em dia. Mas facilitou em N situações, né? Sim, a burocracia diminuiu, realmente o doutor Eduardo tem razão. Eu vi uma empresa essa semana sendo aberta em 3 dias, o CNPJ em 3 dias. Isso é ótimo, né? Mas, como ele mesmo disse também, algumas outras empresas, né, têm uma dificuldade, um caminho longo para poder conquistar a abertura da empresa, né? Porque vai depender de outros órgãos, não só da unidade federativa, como de órgãos como a Anvisa, por exemplo, né, que vai te fornecer certificações, né, e autorizações ao longo de muito tempo, não é assim tão fácil. E, portanto, essa pessoa que está empreendendo, ela tem que ter apoio de pessoas, de profissionais, que a levem esse empreendedor ou empreendedora a esse destino, né? Quebrando o primeiro paradigma, né? Eu tenho uma dark kitchen, agora eu vou ter uma loja física, né? Daqui a pouco você pode ter 2 lojas, daqui a pouco você pode ter 3 lojas e concorrer. Pode franquear, como você mesmo pode disse. Franquear, exatamente, né? Isso, o céu é o limite. Tudo vai depender do seu preparo, da sua qualificação, né? E da sua criatividade. Porque nós já percebemos isso, né, doutor Eduardo? Percebemos que ela, por exemplo, é criativa, não é? E por que não, né? Siga em frente, porque o negócio pode sim dar certo. Doutor Eduardo? Perfeito. O doutor Morato falou muito bem. Ela é criativa, ela ganhou no começo por uma inovação incremental, não tenho dúvida. Em relação à franquia, por que não uma franquia digital? Que você faz toda uma estrutura, porque uma coisa é uma pessoa começar só, você já teve a curva de aprendizado, você montar uma franquia digital do seu produto, sua entrega. Também não necessariamente tem que ter uma franquia física. Claro que vai ter todo um regramento de franquia similar de uma loja física, né, igual, idêntico, circular de franquia, etc., toda a questão regulatória que envolve. Mas você pode ter uma franquia digital, por que não? Nós temos hoje empresas de franquia digital só de internet, só para fazer marketing na internet, estão franqueando aí, e vale milhões, é um outro mercado, né? O mercado mudou e abriu em oportunidades, é isso que eu vejo. Eu acho que o mercado é sempre constante, a mudança é constante, eu volto a dizer, o jogo da profissionalização é infinito, isso é irreversível. Se você parou, você fica ali. E uma coisa muito importante que eu vejo no mundo do negócio, quando você acha que está bem, é o momento de você se preparar para outra curva de crescimento. A hora que você espera cair para crescer, que é normal do capitalismo, aquele ciclo, você esperar a queda para querer subir de novo é mais difícil. Você tem que ter no planejamento, atingir o ponto lá que você esperava de crescimento, aquele ápice ali, daquele vértice, você tem que já
começar a se preparar para o outro crescimento antes da queda. Quando você não está crescendo, você está caindo, na verdade. Não existe crescimento linear. Então, se você não está crescendo, você está caindo. Isso no mundo dos negócios. Doutor Eduardo, até a gente escutou já muito falar sobre a dificuldade de empreender no Brasil. E algumas pessoas até falam, é louco quem empreende porque é tão difícil, tem a questão dos impostos. Quando a gente tem, então, esse novo código, que ele unifica regras, ele simplifica regras, aquela coisa da burocracia, de ir em vários lugares para resolver, às vezes, um problema, né, em vários departamentos diferentes, unidades diferentes, em bairros diferentes, era bem complicado, né? Hoje, com a tecnologia também, isso facilitou. A tecnologia facilitou, aí nós temos que ter uma bandeira amarela para a cibersegurança, que é algo muito importante, qualquer negócio, do pequeno ao grande, mas a tecnologia, sem dúvida nenhuma, é um facilitador. Quero deixar claro que as certidões unificadas são para nível estadual, né? Não estamos envolvendo de esfera municipal e federal, então isso ainda não resolve todos os problemas, e resolve parte dos problemas no estado de São Paulo, não nos outros estados da federação. Mas, sem dúvida nenhuma, isso é um facilitador, sim. É um facilitador para propiciar o desenvolvimento do ambiente de negócio. Mas, por outro lado, isso é super importante, você falou da questão eu vou para a loja física, eu fico na virtual. Nós temos 3 tipos de regime fiscal no Brasil ainda, né? Que é o lucro presumido, o lucro real, e vamos colocar o simples. Então, a Ana Carolina Independência é uma loja física, em termos tributários, ou numa loja virtual, ela emitir a nota fiscal, que é um dever dela, né? Caso ela venha, tudo que entra de serviço, de produto, enfim, ela tem que emitir nota fiscal, ela vai pagar dentro de uma alíquota única do simples. Quando ela passar esse faturamento, ela pode ir para o lucro presumido ou para o lucro real. Aí nós vamos entrar no outro dificultador, e eu não estou colocando a Ana Carolina aqui em desespero. Vai vir uma reforma tributária muito boa, muito positiva, mas com regime de transição de 10 anos. O Brasil não é para amadores, pessoal. 10 anos você convivendo com 2 regimes fiscais, um já extremamente complexo do atual e um novo regime. Isso é uma questão para todas as empresas, praticamente. Tá? E entrando em empresas pequenas, no microempreendedor, qual é a grande dificuldade do microempreendedor? Quando ele cresce, que eu ia te falar, Priscila, ele fica apegado ao simples. O regime tributário não pode ser o diferenciador do crescimento ou não do negócio. Se o seu business bateu aquele teto, você tem que trocar de regime. O que acontece na prática dos negócios, isso é muito ruim. Você começa a colocar pessoas, CPF e empresas no qual você controla aqui para trás, fora da legalidade, vamos chamar assim, para não sair do regime fiscal. Porque o empresário fala, ou o pequeno empresário, se eu sair do regime do simples, que é uma alíquota de imposto menor, eu não consigo sobreviver. Isso é um dilema. E é um dilema daqueles. Todos vão passar por isso, mas aqueles que têm a cabeça certa, que vão se planejar para isso, que querem crescer de forma orgânica e correta, vai ter que sair do simples uma hora. Se você começar a colocar terceiros estranhos só para ficar no regime fiscal, no primeiro momento parece bom, mas no segundo momento você tem um risco fiscal, de fraude fiscal muito grande, e você tem um risco do negócio. Essa pessoa no futuro pode falecer, pode desentender com você e tomar o negócio para si, porque ele é o sócio de direito. Então é uma coisa que eu vejo muito em empresas pequenas. Você quer um exemplo? Vários lojistas de shopping centers, lojistas, eles dizem que só podem trabalhar em shopping, os lojistas, se eles continuarem no simples. Tem que ser avaliado isso. Há várias empresas no simples na prática. Isso é uma péssima conduta com o ambiente de negócio. É péssima cultura empresarial. Isso vai na contramão do que eu falei lá atrás, do negócio chamado capitalismo consciente, que é você criar uma cultura empresarial correta, um ambiente de negócio salutar e saudável para todo o ecossistema à volta. Doutor Murad, a gente falou de impostos, então no estado de São Paulo há essa facilitação, porém ainda tem os impostos federais e dependendo ainda municipais. Há possibilidade ou já há uma discussão na legislação em relação a isso, sobre uma unificação, ter, por exemplo, um imposto para tudo, ou não seria viável já que cada lugar, cidade, estado e a federação tem os seus gastos? Então, nós
Nós tivemos o ano passado a votação do novo arcabouço fiscal, de uma mudança tributária, etc., né? Nós vamos ter lá um novo IVA para tributos federais, para tributos estaduais, etc. Vai ter uma mudança, sim, e não sabemos se vai ser um facilitador ou não. Ainda não dá para fazer um estudo preciso sobre isso. Mas eu acredito que é uma modernização, né? Uhum. E nós vamos ter que apostar nisso nos próximos anos, porque ainda vai demorar muito para ser implantado tudo isso. É uma mudança muito criteriosa que os governos vão ter que fazer, né? Uhum. Os administradores que estarão aí nos próximos 10 anos, né? E portanto, eu diria para você que seria muito bom se isso acontecesse, né? Porque nós estaríamos aí próximo de alguns países que têm um crescimento muito maior por conta da facilitação no âmbito tributário. Uhum. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Bom, aproveito para agradecer então a participação hoje aqui com a gente do Dr. Antônio Carlos Moradi, advogado especialista em direito empresarial. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Também agradeço Ana Carolina Valente Rosa, empreendedora, dividiu com a gente, né, um pouquinho da sua aventura e também, além de parabenizar, desejo um futuro próspero. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui e aprender um pouco mais com vocês. Obrigada. Também agradeço o Dr. Eduardo do Brasil, advogado especialista em direito societário. Obrigada, doutor. Eu agradeço, Priscila, o convite, a Alete por essa oportunidade. A Ana Carolina, efusivamente, como empreendedora no Brasil, é muito difícil ser empreendedor. E o doutor Moradi, que é uma aula, assistir e ouvir seus comentários, um aprendizado sempre constante e contínuo. Muito obrigado pela oportunidade mesmo. Obrigada. Bom, o Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.